Direto ao ponto. Quadro Direto ao Ponto com o médico psiquiatra Rafael Moreno, hoje falando sobre a ansiedade relacionada ao clima. Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Bom dia. Então, estava pesquisando esses dias e encontrei esse termo, achei interessante a gente trazer aqui no programa, que é um termo novo, não é um diagnóstico ainda formal, mas é um termo que tem sido discutido, que é a ecoansiedade, tá? A ecoansiedade é a ansiedade que é gerada em função dessas mudanças climáticas, que não é só o Vale do Taquari que está sofrendo com isso, é o mundo inteiro, né, que está sofrendo por essas mudanças climáticas, tá? E todas essas mudanças climáticas geram muitas incertezas na gente, como é que vai ser o futuro do planeta, como é que vai ser o futuro da nossa moradia, e isso vai gerando sintomas que são clássicos, né? Sintomas de ansiedade, que no caso seria preocupações excessivas com o clima, preocupações excessivas com o futuro, insônia, sensação de estresse, sobrecarga, cansaço, e isso obviamente afeta principalmente quem já passou por consequências em função das mudanças climáticas, e isso vale para todo o Vale do Taquari, aqui e várias outras regiões aí do estado. Então é um tema bem contemporâneo, assim, tá? E lembrando que essa ansiedade ocasionada por essas mudanças climáticas, dependendo da intensidade, pode inclusive gerar depressão, tá? Então é importante a gente deixar claro a pessoa sofrendo com alguma consequência, vendo que as mudanças climáticas afetaram ela bastante, ela tem que procurar uma ajuda especializada, que o tratamento vai envolver, a gente vai tratar a ansiedade, vai tratar a depressão conforme o nível, vai ser com medicamento, vai ser com psicoterapia. E é interessante que ali eles botam várias dicas, né? Os estudiosos desse tema botam várias dicas assim, para a pessoa tentar evitar com que entre num grau de ecoansiedade muito elevado, tá? Uma questão é a pessoa se envolver com ações preventivas, com ações realmente de estar ajudando a preservar a natureza. Então essas atividades, por exemplo, a pessoa se preocupar com a separação do lixo, se preocupar com reciclagem, tá? De ter essa consciência ambiental, isso faz com que a pessoa tenha uma prevenção, tá? De sentir que ela está participando para prevenir que aconteça alguma coisa grave. Quando a pessoa acaba ficando alheia, seja o que Deus quiser, a pessoa, digamos que perde a questão do controle sobre o clima, tá? No momento que ela está ativamente ajudando o clima a não piorar, isso dá uma sensação de mais controle, diminui a ansiedade. E, obviamente, aquelas questões todas, né, de ter relacionamentos bons, alimentação saudável, exercício físico, tudo isso faz com que a pessoa não entre num grau elevado da tal da ecoansiedade. Eu acho que são situações diferentes também para quem passou por situações como aqui na nossa região, por exemplo, a gente falando aqui mais da nossa região, quem passou por toda essa situação de enchente, e aí tem alguma previsão de chuva, a pessoa já fica mais preocupada. Exato. Enfim, tem essas pessoas que passaram pela situação ou vivenciaram de alguma forma próxima, e tem também aquela, talvez num outro sentido, mas que também pode provocar uma ansiedade de ficar, quando a gente fica sabendo das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, esses incêndios. Não é aqui, mas está provocando consequências. A fumaça está se espalhando, e a pessoa começa... E se chegar aqui? E aí, a previsão de chuva? E aí, a pessoa começa a misturar todos esses sentimentos. Também complica, né, doutor? Com certeza. E como você falou, né, Rita, hoje a informação, enfim, acontece uma coisa no Japão, a gente já sabe no mesmo minuto, né? Então, é vídeo de WhatsApp, Instagram. Então, esse excesso de informações também, para quem é predisposto, faz com que a pessoa tem uma sensação de que a qualquer momento pode acontecer aqui, e quem já tem uma predisposição à ansiedade realmente não consegue lidar com esse excesso de informação. Então, até se a pessoa é muito sensível a esse tipo de informação, ela também tem que limitar quais canais de comunicação, quais canais de televisão também que ela tem que estar assistindo. Daqui a pouco não dá lá para deixar lá num canal de notícia toda hora, ela tem que ficar daqui a pouco num canal lá daqui a pouco de viagens, assim, para não ficar toda hora. Se informar, mas também não ficar somente nisso. E às vezes a pessoa fica o dia inteiro, né, só buscando tragédia, e obviamente... E o ansioso tem isso, né, o ansioso ele começa o dia, ele quer ver o que teve de tragédia, né, então ele sabe quem morreu, ele sabe que o acidente onde teve, o ansioso ele é um radarzinho assim para notícia ruim. Então ele tem que cuidar porque ele acaba inconscientemente procurando
a parte ruim das coisas, a parte pessimista das coisas. Então, uma dica aí para o ansioso é ter essa consciência e evitar, né? Também ver as coisas boas, ver quem nasceu, né? Quem passou em tal lugar, quem foi promovido, né? Essas coisas também é bom. A pessoa que tem um histórico já de ansiedade ou de ter essa preocupação com outros temas, ela já mais ou menos está ciente daquilo que acontece. Mas para aquelas pessoas que sofreram pela primeira vez, ou que estão sofrendo, ou que daqui a pouco não tem no seu consciente, puxa, mas o que está acontecendo comigo? Eu estou um pouco diferente. Quais são os sintomas que essa pessoa deve ficar atenta para procurar uma ajuda, para procurar um tratamento, seja com um remédio ou não, seja com um profissional, para saber, olha, eu estou me enquadrando nisso que está falando o Dr. Moreno, por exemplo. Quem passou diretamente pela situação pode já desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, que é o mais grave desses. E uma das primeiras alterações é a questão do sono, tá? O sono, ele é muito sensível a estresse, ainda mais estressores desse tamanho, da pessoa perder uma casa, perder familiares, tá? Então, a alteração do sono pós-enchente é um sintoma mais sensível que a gente vai ter, tá? A outra coisa também é qualquer chuva a pessoa lembrar e ficar com medo de que aconteça tudo de novo. Então, a pequenas pistas, o cérebro já entende, opa, vai acontecer tudo de novo, e a pessoa entra no modo, digamos, de alarme, de alerta. Tá? E a pessoa, enfim, já fica mais ansiosa, já fica alerta, tá? Já fica mais ofegante, já pode ter taquicardia. Então, esses sintomas são de estresse pós-traumático. A pessoa, o nível da conversa está sempre envolvendo isso. Tá? Até porque a pessoa é muito incitada a falar, né? Todo mundo sabe de um colega que passou por determinada situação, a pessoa invariavelmente, sem querer, vai perguntar, e aí, como é que tá? Já se recuperou? Então, a gente, sem querer, também está sempre provocando a pessoa a relembrar da situação traumática. Isso é ruim, porque toda vez que a gente lembra da situação traumática, a gente reforça a memória traumática e alimenta, no caso, a memória patológica, que é a origem do estresse pós-traumático. Tá? Então, se a pessoa não consegue sair da situação do trauma, está sempre revivendo, às vezes até em pesadelos que acontece isso, tá? Isso é interessante. É o momento de procurar ajuda, porque quanto mais tempo a pessoa demorar, o estresse pós-traumático ele vai piorando, ele tende a uma piora e tende a levar também a pessoa a desenvolver outros transtornos, depressão, alcoolismo. Às vezes o pessoal acaba recorrendo ao álcool para tentar baixar, os jovens às vezes acabam indo muito para o consumo de maconha, né, para tentar reduzir essa ansiedade, e obviamente é uma bola de neve. Você não se trata doença mental usando uma droga, né? Não se trata uma doença mental criando outra doença mental. Então a pessoa tem que procurar uma ajuda especializada mesmo. Tá bem, doutor Moreno. Grande abraço, uma boa semana. Certo, então. Abraço a todos aí. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco às segundas-feiras no Direto ao Ponto.